As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósitos. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como astrologia e psicologia para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: "Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver." Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: "Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada." Jó disse: "Meus dias vazios e sem esperança são, e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada." A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual de seus pacientes com câncer apresentariam melhoras ao perguntar: "Você quer viver até os 100 anos de idade?" O que tinha profunda noção do propósito de sua vida respondia sim. E eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus disse: "Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro." Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação insuportável, mas a Bíblia diz: "Pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças." Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: "Esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida?" Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-la por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse, ou possivelmente você está assistindo muito à televisão. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada.
A Bíblia diz: a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso faz que seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, girando em um ritmo frenético sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, uma falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. A capacidade de focalização pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrá-la ao focalizá-la. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser direcionados a fim de atear fogo, a grama ou a um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela pode cortar o aço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer tudo. Faça menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Nunca confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse: aqueles de nós que almejam tudo o que Deus tem para nós, fiquem concentrados nesse alvo. Conhecer seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota, solapa nossas forças e rouba o nosso prazer. George Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto,
O que, em última análise, mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James disse: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você entre na eternidade. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste e por isso Ele nos passou perguntas antecipadamente. A partir da Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeiro, o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segunda, o que você fez com o que eu me dei? O que você fez com a sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos que Deus lhe deu. Você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Um tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Uma pergunta para meditar. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força quero que dirija a minha vida?